Olá, bem-vindos à TV Impacto mais uma vez. É uma alegria muito grande sempre contar com você, meu amigo internauta, minha amiga internauta, prestigiando aqui o nosso trabalho, que tem sempre como objetivo levar informação, sempre com aquela responsabilidade, o objetivo de ter a informação correta, a original, a verdadeira, que você realmente faça a sua análise depois e pode inclusive fazer seus comentários aqui. Hoje eu estou aqui para aquele nosso quadro. Eu sempre fico muito feliz quando trago aqui alguém da área da comunicação, como hoje, estão vendo aqui, estou trazendo, era meu sonho antigo trazer aqui o Nelson Mota. Nelson Mota, grande comunicador. Hoje me deu o prazer de aceitar o convite para a gente falar um pouco da sua trajetória ao longo dessas décadas aí no Rádio Santarém. Nelson eu conheci muito antes de fazer parte da comunicação, mas a gente vai contar essa história daqui a pouquinho, já dando boas-vindas a você, Nelson. Eu espero que esse nosso papo aqui seja realmente um papo interessante, principalmente para aqueles que são seus admiradores, seus ouvintes através da Rádio 94, onde você continua atuando até hoje, né? Pois é, né, Oswaldo? Que felicidade. Obrigado por essa gentileza, cordialidade, fazer uma saudação a todos da TV Impacto que acompanham, evidentemente, os conteúdos, os programas, o que é levado ao ar. Né? Nós estamos numa época onde, eu costumo dizer, Oswaldo, que fico feliz que nós fazemos parte de uma geração onde ela evoluiu e continua em evolução. Sim. Mas é uma felicidade enorme estar do teu lado aqui. Imagina, você... Quantas e quantas pessoas você inspirou lá na década de 70? Eu penso que o Oswaldo começou na década de 70 no rádio, ou antes. Não, foi em 69, na verdade. Olha aí. Então, 70, 80 é quando a gente acompanhava através da Rádio Rural, né? E quem gosta do rádio, quem gosta da comunicação e diretamente do rádio, é algo assim que é apaixonante. Perfeito. E tem uma coisa, como você é prova disso, que até hoje trabalhou no rádio, na televisão, faz parte do teu dia a dia. E você procurar fazer diariamente, com satisfação, com prazer, fazer aquilo que você gosta com satisfação, é muito melhor ainda, né, Oswaldo? Tá bom, a gente vai conversar com o Nelson Mota, mas antes eu tenho o recado aí do meu amigo Ed Carlos, do Super Coração de Mãe, supermercado que sempre tem a preocupação de apresentar e colocar à disposição os melhores produtos com aquele precinho muito especial. Acompanhe aí. Alô, dona de casa, para você comprar com ofertas em Santarém, é aqui no Coração de Mãe. Açougue com carnes, frutas e verduras, rações para os animais. Para economizar, tem mais opções no Supermercado Coração de Mãe. Na farmácia do Coração de Mãe, tem a medicação que você precisa e a orientação dos nossos farmacêuticos. Supermercado Coração de Mãe, vende mais barato de verdade. Vem pro Coração de Mãe. Ok, Nelson, então mais uma vez eu agradeço você ter aceito o convite e aqui esse nosso quadro que a gente já entrevistou tantos outros colegas, ex-colegas, mas eu sempre digo colegas, porque na comunicação às vezes a gente não trabalha no mesmo veículo, mas a gente continua com um colega, com um amigo, né? Enfim. Então você hoje me deu esse prazer de estar aqui e sempre que eu trago alguém, no caso falando de trajetória de comunicação nessa área, a primeira pergunta é isso, que às vezes a pessoa tem aquela curiosidade, como foi para o Nelson Mota entrar para o rádio? Porque você é um especialista em rádio, né? Imagina, né, Oswaldo, como nesse momento, a partir de agora, eu do teu lado aqui sentado, vendo a Wanda do outro lado ali, imagina como tudo começou, para você, para mim, para ela, para tantas e tantas pessoas que estiveram na comunicação, estão outras pessoas que passaram. E para quem ainda, quem sabe, sonha em querer fazer parte. E a comunicação faz parte da vida da gente em todos os momentos. A começar pelo nosso primeiro ambiente, que é o familiar. Né? Então, imagina que lá por volta dos 15 anos, quando eu tinha 15 anos mais ou menos, 1979, 80 por aí, Banco do Brasil, menor estagiário, igreja.
Sempre frequentei a igreja de Fátima, a paróquia de Fátima. E aí, depois do crisma, grupo de jovens, leituras, trabalhos, comentários. Comentarista de missa. E cuida da sonorização, por aí vai, desde que a gente começou a ganhar gosto. Então, me traz sempre um agradecimento à Nossa Senhora de Fátima, que fez com que a gente pudesse se manter, quer dizer, buscar, que aprender é todo dia, né, Paulo? É engraçado que você está falando aí que por onde a sua origem lá, e entrevistei há pouco tempo aí o nosso amigo Natalino Souza, inclusive está se recuperando de cirurgia. Uma saudação para ele. Uma saudação para ele. Exato. E ele, inclusive, contou que o princípio dele foi lá na igreja de São Sebastião. Quer dizer, de lá que ele saiu para a rádio também. Então imagina, para tantas e tantas pessoas, como é que a gente começa na igreja? Desinibindo, perdendo a vergonha, diante de um pequeno público ou de uma plateia com a igreja lotada e por aí vai. E depois, dali, passando um dia já no Bradesco, tive uma passagem de 10 anos através do banco, né, Banco do Brasil, como menor aprendiz, menor estagiário, depois Bradesco. E aí, Evaldo, um dia passando pela Gaudiano Veloso, antiga Rádio Clube, que você passou por lá. Ah, foi ali, sim. Imagina quantos não passaram, né? Sim, com certeza. Eu comecei lá em 69. Olha aí. Aí, Peninha na frente, e perguntei se eu não tinha uma oportunidade. Prontamente ele disse, vem aqui, tal dia assim, começamos a conversar. E eu tive a felicidade, o privilégio de passar os 3 últimos meses de Rádio Clube, que logo em seguida foi vendida e depois migrou para uma outra, para um outro jurídico, evidentemente, né? Mas para a gente, dali, fazendo trabalho bancário, e uma outra hora surge uma outra oportunidade e a gente, como é da comunicação, dá aquela cutucadinha e eis que brota a possibilidade. Abre a porta, né? Exatamente. E aí passei a acompanhar os trabalhos da Guarani, naquela época não tive como passar pela Rádio Rural de Santarém, mas sempre fui admirador do trabalho de época de Manuel Dutra. Você trabalhava lá, Natalino Souza, Léo de Souza, Simval, que está até hoje, Santino Soares, saudoso Santino Soares, Cláudio Serri, Tony Reis, sucesso e música. Então, inúmeros comunicadores que realmente, Oswaldo, foram inspiração para tantas e tantas pessoas, não só da comunicação, como também na nossa cidade, porque até hoje, o cara que trabalha numa rádio, a pessoa que trabalha numa rádio, é tipo assim, que mistério que tem por trás. Mas hoje todo mundo conhece a gente, porque as plataformas digitais aí nos mostram de toda maneira, né? E depois passei uma temporada lá na Rádio Guarani, fiz os tradicionais arraiais, quando aquele trailerzinho ia para lá, coisa e tal, e a gente fazia aquela comunicação. Depois, efetivamente, dentro da programação, da grade de programação, geralmente com os demais colegas, trabalhei com Sandro Itaiguara, Sônia Santos, trabalhei com o Jorge, saudoso Jorge Carlos, tantos outros nomes da comunicação. E só em 1996, imagina, por causa do futsal, do esporte, migrei então para a Rádio Ribeirão Tapajós, onde, graças a Deus, eu agradeço, muito grato por fazer parte daquela equipe. Daqui a exatos 30 dias a gente vai estar celebrando 27 anos. E um detalhe aí, eu estava conversando com o Nelson, para quem não sabe, não apenas em condição de ser um locutor, mas a maior parte do tempo, além de locutor, como gerente. Exatamente. A gente tem não só a gerência da rádio, a parte comercial, enfim, como nunca abandonamos, nunca deixamos de lado a parte da comunicação, que eu acho que faz com que realmente a gente possa contribuir, interagir. Junto com isso vieram, evidentemente, que quando eu fui para lá já tinha uma graduação em administração, depois tivemos uma outra graduação em psicologia, outras especializações, e isso faz com que a gente se mantenha firme. Tá, mas eu vou abrir aqui um parênteses para falar também de um outro caso na história dele, tirando um pouco da comunicação, a sua atividade que foi exatamente na questão de... Eu, por exemplo, conheci você quando tinha aqui um açougue ali na Rui Barbosa, e você era desse ramo aí de marchantaria, o açougue. Açougue, não é isso? Exatamente. Como é que foi essa parte aí da sua vida? Bom, olha só, lá por meados dos anos 89, 90, a gente trabalhando ainda como bancário, de repente surgiu a oportunidade, e dali para frente
quando abre uma porta, você verifica se vai viabilizar, né? E sem largar a comunicação, eu fui migrando para o ramo da marchantaria, com um açougue deixado pelo meu saudoso sogro, que naquela época trabalhava, e fez com que a gente passasse também uma temporada como marchante e tendo açougue. Mas efetivamente que o que estava na veia era a questão da comunicação e principalmente do rádio. Quando foi em 1996, que eu ainda estava efetivamente trabalhando no ramo da marchantaria e com açougue, veio o convite para a gente trabalhar lá na Rádio e TV da Tapajós, efetivamente na 94 FM. Naquele ano estava começando o futsal no Canecão. Pois é, inclusive é bom você falar dessa parte aí também, porque tem muita gente que lembra desse tempo, né, desses eventos lá que aconteceram no Canecão, e que levava tanta gente para lá, era uma rivalidade, muitos times participando, e você tem também uma participação afetiva aí. A princípio no mês de julho com o futsal, adulto e master, e foi justamente nessa época que eu fui, inclusive no ano de 96, imagina, como jogador. Em 97 eu já não pude mais jogar, porque praticamente já estava inserido na coordenação, trabalhando no segundo torneio de férias Tapajós, lá no ano de 1997. Daí para frente ficamos trabalhando, depois criamos a Copa Tapajós para privilegiar também jogadores de vôlei, hand e basquete. Você sabe do potencial que nós temos com relação à esportividade na nossa cidade, né, Evaldo? É pena que às vezes não tem o suporte que deveriam ter, mas o talento de muitos atletas daqui da nossa cidade e da nossa região, né, que é grandiosíssima região oeste do Pará. É verdade. Nelson, com certeza aí algum internauta que poderia até querer saber de você. Você já falou o início e tal, mas dos grandes nomes do rádio, que você é um especialista, eu gosto de ver quem faz bem rádio, né? Eu admiro quem faz bem rádio, principalmente quando faz com vontade, com conhecimento e com amor, né? Porque quando você faz alguma coisa, seja ela qual for a profissão, você faz com amor, aquilo lhe dá prazer, lhe dá felicidade, né? Sem dúvida. Quando eu comecei no rádio, foi mais para a parte esportiva. Eu me espelhava muito naquele tempo, a gente ouvia muito as rádios do Rio de Janeiro, Rádio Globo, Rádio Nacional, Rádio do Rio, São Paulo tinha também, e tinham lá aqueles caras naquele tempo, Valdir Amaral, Jorge Cury, imagina o José Carlos. Já depois veio o Zé Carlos, né? E com certeza você também, porque além de tudo, inclusive é vascaíno, uma situação meio difícil, né? Bom, eu vou aceitar porque ele é botafoguense. Aí é outro patamar, né? O Botafogo. No momento, né? No momento. Mas assim, você também se ligava muito nas emissoras de fora? Sem dúvida, Valdo. E olha, para... Haroldo de Andrade, naquele tempo da Globo. Exatamente. E dentro da família, imagina que a gente puxa um pouquinho do sangue. Você lembra do saudoso Osmar Simões? Sim. Trabalhei com ele. Da minha mãe, né? Então, vinha de lá que eu acho que na comunicação, quando você acompanhava os comentários do Osmar Simões, aquela... Era conhecimento em categoria, com o vocabulário, né? Exatamente, né? Uma qualidade realmente sensacional, que o esporte, por eu dizer assim, olha, o esporte, ele tem uma linguagem mais fácil, porém vai exigir o conhecimento. Sim. Você tem que estar por dentro para poder repassar para quem quer as informações, aquilo que está esperando. E é muito importante quando você tem pessoas que servem de inspiração para te desenvolver uma certa atividade. E aí você tinha isso? Tinha. Não tenho dúvida que Osmar Simões era você, por exemplo, a tua postura na comunicação, uma comunicação vibrante, alegre, eu sempre gostei disso. É claro que na comunicação tu dá uma subida, tu pode ser um pouquinho, dependendo da música, dependendo do conteúdo que tu está disponibilizando, tem isso, né? Você pode flexibilizar. Isso. Agora, na maioria das vezes, o programa não é para você. Você tem a satisfação e o prazer de estar apresentando. Imagina, te coloca do outro lado, quantas pessoas estão te acompanhando. Quantas pessoas têm a felicidade
de naquele momento em que de repente ela estava para baixo, você chega ali e introduz uma energia positiva, pensamento positivo, otimismo, para que aquela pessoa possa dar o primeiro passo naquele dia. Então isso é muito importante. Outra coisa, vamos falar um pouquinho aí da questão do atleta. O Nelson já está aí com seus 25 anos. Exatamente, por aí mais ou menos, beirando os 30, né? Mas ainda pratica futebol ainda. Não, o futebol, aliás, que as atividades esportivas, elas precisam fazer parte da vida da gente, independente da idade. Sim. Né? Você verifica o que é, com qual atividade esportiva tu te identifica, e bora praticar. Se você não tem identidade com nenhuma atividade, mas você precisa fazer sua caminhada, você precisa fazer a sua corrida, eu sei lá, de alguma forma vai contribuir para que você tenha uma vida saudável. Evidentemente que sem os exageros, mas o futebol, hoje imagina, o futebol a gente sempre praticou, o futsal, mas tive um procedimento no joelho e deixei mais o futsal. Aí depois vem o gramado sintético, aí nós temos hoje as arenas de areia que chegaram, o futevôlei, beach tênis e o próprio vôlei, né? Isso. E ainda tem o fute-mesa, o tecbol, que a gente consegue desenvolver. Quem gosta de praticar esporte, se vai lá, consegue, sem dúvida nenhuma, e vai te fazer um bem, para que você possa ter uma vida saudável, sem dúvida nenhuma, e no outro dia está encarando suas atividades da melhor maneira. Bem, e o Nelson, a gente conversava ainda particular ali, antes de nós gravarmos, e falando um pouco do tempo em que a gente começou, né, e tal, tempo de criança, adolescente, você sempre gostou muito de bicicleta, eu sempre gostei muito de bicicleta, né? Eu meu primeiro transporte, depois bicicleta, mas nunca gostei de moto, de pilotar moto, né? E você não, parece que você também tem uma paixão por moto, além da bicicleta. Exatamente, bicicleta, mobilete, depois moto, aí um fusquinha, quem não passou por um fusca, e por aí vai. Esse registro aí que você viu, por exemplo, foi de 2021, que um amigo, Zanella, fez um convite, vamos para o sul de moto, numa BMW 1200, e eu prontamente disse, não. Ele achou que o Nelson ia topar, cara, e é uma aventura fantástica para quem gosta, né? Imagina você sair daqui de Santarém, viajar 3.206 quilômetros de moto. O bom da viagem é que era só ida, a moto ia ficar lá, a gente retornaria já em outro meio de transporte. Então nós cruzamos os 1.000 quilômetros que nós temos aqui no Pará, até Guarantã do Norte, no Mato Grosso, 1.111 quilômetros no Mato Grosso, mais 845 quilômetros no Mato Grosso do Sul, e ainda atingimos 250 quilômetros do Paraná. E aí chegamos até ir no Paraguai mais radical, quer dizer, ia ser bem mais quilometragem. Mas olha, é algo fantástico, é para quem gosta, é para quem se autodetermina e mantém sempre o foco e o pensamento positivo. Pois é, voltando à questão da comunicação, a gente não pode deixar de ter aqui, aproveitar a sua experiência e com certeza, como você disse no início, quantos não estão aí pensando, inclusive hoje com mais oportunidade, nós temos aí os cursos de comunicação aqui agora, sendo oferecidos em Santarém, né? No meu tempo eu fiz um de 30 dias em Fortaleza, comunicação social, e fiz um de 60 dias em Recife, né? É os cursos de comunicação que eu tenho, né? Mas hoje a pessoa se forma em jornalismo aqui em Santarém e sempre quer uma oportunidade. Dê o seu conselho aí para essa turma que quer ingressar na comunicação e ficar, porque às vezes a pessoa ingressa e não se dá bem, né? Então, para se dar bem, o que é preciso? Bom, primeiro é a tua integridade, a tua conduta, o teu conduzir a tua própria vida. Quando você conduz a sua própria vida de uma forma leve, saudável, transparente, que é o que nós precisamos hoje, é transparência, a busca da verdade. A informação está bem ali. Eu preciso verificar se essa informação, se esse conteúdo realmente tem fundamento, né? Aonde surgiu, como, e daí para frente é buscar conhecimento. Eu não tenho a menor dúvida. E hoje a facilidade é enorme, né, Evaldo? Essa diferença eu queria até que você falasse, né? Porque, por exemplo, um comparativo do início, quando você teve lá, a oportunidade, e agora que você está vivendo, que é a diferença em termos de tecnologia,
Imagina que na minha época de começo de rádio eu tinha que chegar com conteúdo, eu tinha que recortar jornal de 2, 3, 4 dias atrás, pegar o bilhetim da loteria esportiva para divulgar na hora. Hoje tu tem a notícia na mão, na mesma hora que agora. É preciso ter critérios para que você não se perca no meio do caminho, porque hoje, lamentavelmente, é muito difícil a gente acompanhar uma programação e não ter que verificar, peraí, mas de onde surgiu isso? Quem é que está realmente disponibilizando esse conteúdo, esse material? Tem fundamento ou não tem? Então, é conhecimento, é você pesquisar, fazer com que a tua vida possa prosperar de uma forma sustentada, com base, critérios de fundamentação que você não vai se perder em momento algum. Quero muito, Oswaldo, agradecer por esse convite. Eu sei que lá atrás você já dizia assim, né, vamos lá um dia, a gente sempre se encontra por aí, mas sou muito feliz, muito grato, mais uma vez, muito obrigado. Sou agradecido também ao grupo que trabalha, o Sistema Tapajós de Comunicação, minhas diretoras, Vani e Vera. Quero mandar um abraço grande para o grande Almeida, né? Que felicidade, poderoso, né? Por essa estrutura, para dizer que nós estamos de segunda a sexta, de 7 até as 10, no De Bem com a Vida, né? Pela 94 FM, sábado no Super Sábado de 9 até o meio-dia, o pessoal deixou dormir um pouquinho mais, enfim, mas sempre lá à disposição. Tem muita coisa, eu acho que a gente possa contribuir para com tantas e tantas pessoas, o jovem principalmente, mas buscar conhecimento é fundamental para a vida de qualquer profissional hoje em dia. Tá certo. Bem, a gente teria muita coisa para contar ainda da vida, da trajetória do Nelson Mota na comunicação, mas sempre a gente tem aquele limite aqui de tempo. A nossa diretora está ali, olha, está quase esgotado aí, mas não é por isso que a gente vai terminar, não. Nós vamos terminar porque nós estamos com o coração assim muito calmo de ter tido você aqui nesse momento. Então é isso aí. Bem, conversei aqui com Nelson Mota, grande comunicador, gerente também da Rádio Tapajós FM 94, você já sabe. Por onde você passou também, né? Passei lá. Eu tive a honra de iniciar quando a TV Tapajós começou, né? Então, com detalhe, o pessoal pensa que eu trabalhei. Eu nunca trabalhei na Rádio FM. Apenas como apresentador. Era outro patamar, olha. Ele já começou lá por cima, como apresentador do telejornal da TV Tapajós. Eu não me sentia capacitado para falar em FM naquela época. Eu me sentia. Né? Então, por isso. Mas depois eu até fiz uma experiência lá na Rádio Guarani, passei 6 anos lá com o Belo Santana, fazendo Primeira Página, que foi um grande sucesso também. Mas escolheu um desafio maior ainda, que era apresentador ali, ao vivo. Na verdade, não escolhi, me escolheram. Parabéns, Oswaldo. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você. Há 362 anos, Santarém nasceu. E graças às obras da Prefeitura, ela renasce melhor todos os dias. Com investimento recorde em educação para o futuro das crianças e adolescentes. E em obras de infraestrutura por toda a cidade. Além de levar saneamento, água, energia e saúde para quem mais precisa, onde quer que a população esteja. Estamos construindo Santarém de mãos dadas com a população. Parabéns, Santarém. Bem-vindos a uma nova cidade.